Graça e paz, gente, bom dia. Vocês estão bem? Cadê a sua cabeça? Faça render graças ao Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por uma palavra poderosa, Senhor. Uma palavra, Senhor, que foi tocada nos nossos corações. Pai, nesse exato momento, Pai, cura sendo manifestada, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, as pessoas, Pai, que estão assistindo, Pai, através dessa live, Senhor. Pessoas serão, Pai, curadas agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, com a autoridade que o Senhor nos dá, Pai. Porque, Pai, nós estamos crescendo, nós estamos avançando e há uma unção de cura, Senhor, sobre essa igreja. Há uma unção de cura, Pai, sobre essa cidade de Surubim, Pai. Nós declaramos, Senhor, o grande manifesto, Pai, sobre a Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos e nós te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. No meu coração, hoje vocês não vão sair da mesma forma que vocês chegaram. Amém? Eu creio que algo que o Senhor já está moldando no teu coração, o Espírito Santo, Ele está quebrantando você agora nesse exato momento para você sair da sua zona de conforto. Como? Eu estou sendo curado agora. Declaro sobre a tua vida: não medo mais, não medo mais, mas se ousadia no Espírito Santo. É Ele que vai te edificar sobre a palavra. Hoje eu quero caminhar com vocês sobre cura. Amém? E alguns anos atrás, assim que eu comecei numa jornada com o Senhor, e chegou um homem no meu trabalho, e esse homem, ele estava pelos médicos, ele foi diagnosticado, que o médico deu a ele só 15 dias. O coração dele inchado. Tome medicação, tome várias coisas. E eu peguei um versículo para mim, bem simples, mas poderoso. Pequeno, mas bem poderoso. Marcos 11, 23. Que a Miriam colocasse para mim, por favor. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser esse monte, que monte? Enfermidade. Qual seja ela, qual for que você possa estar, a pessoa que possa estar passando. E eu falei isso para ele assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser esse monte, coração desiste, em nome de Jesus. Ergue-te e lance no mar, e não duvidar em teu coração, em seu coração, mas crê que se fará o que diz, e assim será com ele. Irmãos, eu peguei juntamente com ele, abracei ele, pus as minhas mãos, e eu não sabia que tinha um manifesto sobre cura, mas eu com autoridade, mas eu criei com meu coração e falei com ele. Disse: meu irmão, eu creio em nome de Jesus que você vai ser curado. Coloca o 24, por favor. Por isso eu vos digo que tudo enquanto em oração pedires, mas você crê, você vai receber. Parafraseando, crede que recebeste, e será assim convosco. Eu falei com isso, irmão, no sábado. Ele fez: Gel, eu vou para o médico quarta-feira, e eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu estou triste, porque o médico só me deu 15 dias. Mas eu falei assim para ele: sei, é a palavra do médico, não tirando que ele vai, o ensino que ele tem, mas o maior médico é o médico do médico, e é chamado Senhor Jesus. Se você permitir e você aceitar, eu vou orar por você, vou impor as minhas mãos sobre o seu coração, e há uma cura manifestada, vai acontecer. Eu fiz isso, irmão. Vem cá, Rafa. Segura aqui, por favor. Coloquei a minha mão esquerda sobre ele e a minha mão direita sobre o coração dele. Disse: você crê? Eu fiz: eu creio. Fecha teus olhos, vamos orar. A oficina cheia de gente, irmãos, e eu sentado como vocês estão sentados, eu coloquei a minha mão sobre o coração dele. Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida do meu irmão, Senhor, ele andando, Pai, em saúde divina, Pai. Não são os diagnósticos, Senhor, que os médicos estão falando, Senhor, mas a última palavra, Senhor, é tua, Senhor. E eu creio, e ele vai receber a cura dele agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre ele, Pai, uma cura sendo manifestada. Coração, volta para o seu devido local. Batimentos, volta para o seu devido local. E recebe em nome de Jesus. Eu fiz assim para ele: você recebe? Eu recebo. E assim vai acontecer, porque você está crendo. Tira o medo e vem a palavra e vem a fé. Com 8 dias, ele chegou chorando no meu trabalho, fez assim: Gel. Estou curado, Gel. E até hoje, irmãos, esse jovem... Obrigado, Rafa.
E até hoje, esse senhor, quando ele chega, embora que ele não vai fazer nada comigo, mas ele para o seu carro e me dá um abraço toda vez. Porque, irmão, esse versículo, o irmão Hegel, ele pegou esse versículo, ele em cima de uma cama, os médicos já tinham desistido dele, já tinham falado mais ou menos a estação que ele ia falecer, mas ele pegou esse versículo e ele deu um salto da cama dele e ficou em pé e disse: ei, eu sou curado, eu vou viver pela palavra, eu não vou viver pelos sentimentos, mas eu vou tirar um medo agora, e hoje eu vou levar a palavra do Senhor. Irmãos, há uma cura sendo manifestada. E esse versículo, irmão, não fala só sobre coração, mas fala sobre medo. Medo de quê? Que não vai dar certo. Você pega algum diagnóstico, você vai... Não levanta a mão não, tá? Mas que eu creio, irmãos, que eu já vi isso. Qualquer sintoma que você tem, você vai para um chat, ou vai para o Google, ou vai pesquisar lá. Ei, ande pela palavra. Ande pela palavra. E não pelo Google, não pelo chat. Ande pela palavra. Se a palavra diz que eu vou, esse monte vai ser jogado no mar. Diagnóstico médico vão sair. E eu vou andar pela palavra. Isaías 53, 5, como o irmão Rafa falou. Coloca aí, por favor. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas vamos lá. Se Jesus ele foi transpassado para que nós possamos andar em saúde divina, por que você está andando com medo? Por que você está paralisado pela circunstância? A circunstância não vai definir quem você é, mas a palavra ela vai te edificar, ela vai te fortalecer, ela vai te dar ousadia. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês: medo nunca mais. Sejam ousados, sejam ousados. Eu não vivo pelos sentimentos, mas eu vivo pela palavra. Eu vou andar baseado na palavra. Eu ando em saúde divina. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? A mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos. Vou parafraseando, ela estava numa escadaria bem alta. Mas ela pegou para ela assim e disse: se eu tocar nele, medo, sai. Tudo que eu investi, sai. Medo, saia. Medo, saia. Mas eu vou tocar nele, eu vou ser curada. E algo aconteceu. Fé. Medo nunca mais. E fé. Fala também, Lucas também fala sobre a filha de Jairo. E houve uma cura manifestada. Por quê? Ele foi ousado, ele teve fé, ele creu. A mulher do fluxo de sangue, de uma Bíblia que fala que o nome dela é Verônica, matematicamente. Mas quantas Verônicas tem no mundo? Quantas Marias? O irmão Hegel, ele fala que no livro que ele tem sobre cura, e ele fala que ele foi orar por uma pessoa e houve uma cura instantânea. Mas por quê? Há um fogo que consome dentro de nós. Há uma unção de cura sobre nós. Há uma unção de cura. Mas para isso, você tem que estar avivado. Tem que ler. Tem que meditar. Eu creio. E assim vai ser. Coisas vão acontecer. A palavra também diz, irmãos, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, antes de você ir pôr as mãos, pessoas vão ser curadas. Quando você falar, há uma manifestação de cura. Quando você se alegra, há cura. Através dos louvores, há cura sendo manifestada. Irmão, quando você vir para o culto, não tenha medo de erguer suas mãos. O que é que vão pensar de mim? Levanta as tuas mãos com ousadia. Você não pode ter passado o dia bom, mas através do louvor, algo vai acontecer. A palavra do Senhor também diz, deixa eu abrir aqui rapidinho,
Lucas 4:40. Pode ser na NTLH, por favor. Depois do anoitecer, todos que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. E ele pôs as suas mãos sobre cada um deles. O que foi que aconteceu, irmão? Hoje eu quero dizer para vocês: sejam ousados. Seja Jesus onde você chegar. Não tenha medo. Estou falando medo muitas vezes, irmãos, porque eu estou quebrando algo dentro de mim. Algo dentro de mim. Antigamente eu falava, eu tenho medo disso, medo daquilo. Mas pelas suas pisaduras o Senhor me curou do medo. Medo de errar. Eu vou errar e está tudo bem. Mas o Senhor vai me corrigir. Eu tenho o nosso casal pastoral para me corrigir. Amém? Então, irmãos, sejam ousados. Sejam guiados pelo Espírito Santo. Ele curou. Há 2000 anos atrás o Senhor curou. E até hoje o Senhor cura. E Ele vai continuar curando hoje, amanhã e sempre Ele vai continuar curando. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Nós somos sarados. Ontem a gente estava com essa oração, eu e minha esposa ontem. Irmão Fábio, irmã Georgia, pastor Edilson de Lira, ele falou algo bem interessante. Eu compartilhei com a irmã Adriana assim que eu cheguei. John Wesley, ele foi pregar numa mina para mais de 10.000 homens. Naquela mina, pessoas foram curadas, pessoas foram movidas pelo Espírito Santo. Mas naquele tempo, irmãos, não tinha microfone, era só mas tinha 10.000 pessoas lá. Mas pessoas estavam tão conectadas com John Wesley ao lado, que pessoas iam sendo o quê? Curadas, pessoas sendo renovadas. Ao ouvir a voz de John Wesley lá, as pessoas eram impactadas com a palavra, ia passando. E John Wesley vai e fala. O pastor Edson Lira falando outro, isso é um livro, Uma Vida em Chamas. E quando ele falou isso para mim, na hora eu peguei esse um livro, Uma Vida em Chamas. A gente fala sobre avivamento, não fala? Mas que o maior avivamento somos nós. Uma pessoa só. Se eu tiver avivada, se o nosso pastor tiver avivado, eu vou conectar com ele e vou ser avivado. Eu tendo avivado, o irmão Felipe vai estar perto de mim e ele vai ser avivado. Vai ter cura do lado dele. Do lado de irmão Felipe vai ter Rafa. Rafa vai estar avivado. Vai passar para outras pessoas e assim vai o quê? Vai acontecer avivamento. Mas para isso, nós precisamos entrar em chamas. Para quê? Para queimar. A partir desse momento, irmãos, vai haver cura. Vai haver libertação. Você vai ser ousado e não vai ter medo de falar de Jesus. Sejam ousados. Bota no Marcos 11:23 de novo. Eu afirmo a vocês, meus filhos, verbo da vida surubim, que isso é verdade. Vocês poderão dizer: a minha casa anda em saúde divina, eu ando em prosperidade, eu ando em cura, eu sou ousado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu vou ser ousado no meu trabalho, na minha escola. Nada vai me parar. Eu não vou parar no primeiro buraco. Eu vou passar por cima, seja qual for a adversidade. Mas meu coração, ele precisa estar avivado. Ele precisa estar constante no Senhor. Esse versículo não fala só sobre isso, mas fala várias coisas. E há alguns dias eu martelando, quebrando alguns biscoitinhos. Eu peguei para mim assim: eu vou falar qualquer coisa que seja. Eu vou andar no meu ambiente de trabalho, eu vou falar sobre cura. Eu vou impor as mãos sobre as pessoas que chegarem no meu ambiente de trabalho. Eu vou falar de Cristo. Eu quero que eles verdadeiramente sejam curados pela palavra do Senhor. Que eu possa ser um homem avivado. Que eu possa ser transparente com eles. Que eu possa andar em amor. Isso também fala: eu vou perdoar meu irmão. Eu vou ser curado.
Eu não sei, irmão, como foi que você chegou aqui hoje. Se você chegou triste, se você chegou com algum sintoma de enfermidade, mas eu declaro sobre a tua vida um renovo e uma unção de alegria, uma unção de cura sobre a tua casa, sobre a tua família. E mais adiante diz assim: aqui, abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu notei algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Que diz assim: Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pela fé podemos receber a cura. E o nome de Jesus está acima de tudo. Eu creio, Senhor Jesus, que pelas suas pisaduras eu vou me tornar o grande homem de Deus. Pelas suas pisaduras, Senhor, eu vou tocar em unções que eu nunca toquei. Pelas suas pisaduras, Senhor, eu vou levar o teu evangelho aonde for que seja. Pelas suas pisaduras, Senhor Jesus, eu vou falar do teu amor como eu nunca falei antes. Pela tua palavra, Senhor, e pelas suas pisaduras, Senhor, eu vou me tornar um grande homem de Deus e melhor. Pelas suas pisaduras, Senhor, a tua palavra verdade me faz buscar, me faz andar. E pelas suas pisaduras, Senhor, eu creio que eu recebo, Senhor, uma unção nova. Pelas suas pisaduras, Senhor, eu vou levar a tua palavra onde for que seja. Mas que a tua presença, Senhor, sempre esteja comigo. Porque Jesus, Ele ama curar. Ele ama curar. Deixa eu falar para vocês algo que aconteceu esses dias no meu ambiente de trabalho. Eu mexo com Toyota. Chega pessoas lá de toda a região. E chegou um dia um rapaz. Esse rapaz, ele é de Santa Cruz de Capibaribe. E ele fez algo que ele se arrependeu muito. Ele se converteu, mas em meio a uma discussão ele perdeu o controle da situação. Infelizmente aconteceu algo e palavras que ele falou teve uma motivação maior. Ele tentou suicídio 4 vezes. Porque o diabo usou o medo que ele tinha. O medo que ele tinha de falar do amor de Cristo. E ele não sabia como chegar isso para a pessoa que ele falou mal da pessoa. Ele declarou palavras profanas sobre ele. E eu nunca tinha visto esse rapaz na minha vida. Nunca. Mas o Senhor escolheu esse ambiente no dia de sábado para ele ir para o meu trabalho. Ele fez assim: eu não sei porquê, mas eu tenho paz em falar isso para você. Eu quero falar com você. Ora pela minha vida. Me liberta do cativeiro que eu estou preso. E eu comecei a orar por ele, mesmo sem saber qual era a motivação disso. E ele começou a falar para mim. Enquanto eu orava por ele, ele começou a pedir perdão. Começou a pedir perdão. Começou a pedir perdão. E esse rapaz, ele tinha um caroço debaixo do braço dele há mais de 10 anos. Que ele tinha medo de sajar. E foi crescendo, 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 virou uma bola. Enquanto, irmãos, eu não comentei isso para ninguém. Só eu, Deus e ele sabia. Enquanto eu orava por ele, sobre perdão, sobre angústia, sobre medo. O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu chegar nessa pessoa e pedir perdão? Eu falei palavras profanas para ela, para ele também. Meu filho e minha nora. Eu declarei coisas que não era para falar e eu falei. E ao mesmo tempo o diabo usou isso para mim, para tirar minha vida. Eu tentei 4 vezes, eu coloquei uma corda e tentei suicídio. E eu não consegui, a corda arrebentou 4 vezes. Corda nova já. O diabo vai querer colocar medo em você, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que você já perdeu. Eu comecei a orar por ele. Comecei a orar sobre cura, sobre libertação, sobre medo. Eu comecei a falar para ele sobre a alegria do Senhor. Enquanto eu orava por ele, algo o Senhor falou dentro de mim.
Fala para ele que eu amo, que eu sou a cura para ele. A cura que ele precisa está em mim, está na minha palavra. E eu falei para ele Marcos 11, 23 e 24. E quando a gente começou a orar lá no sábado, isso era 1h da tarde. E aí enquanto eu falava isso para ele, algo foi acontecendo. E ele começou a chorar, ele começou a se ajoelhou. Eu me prostro diante do Senhor. Toda honra, toda glória para o Senhor. Com mais ou menos 15 dias ele mandou mensagem para mim: Gel, eu firmei com o Senhor. O caroço que eu tinha sumiu. Eu pedi perdão para meu filho, para minha nora. Hoje eu estou com a minha netinha, hoje de 3 anos, que ela não vinha na minha casa. Mas pela palavra, Marcos 11, 23 e 24 eu falei para ele. Não tem um monte maior do que você falar para ele. Que monte é esse que está te paralisando? Qual o monte que está te paralisando hoje? Hoje está quebrado, em nome de Jesus, esse monte. Sobre a tua vida, sobre a tua casa. Declaro sobre a vida de cada um de vocês um renovo das forças. Quando você pensar que está paralisando, ei, investe. Investe tempo no Senhor. Consagra a tua casa, consagra a tua vida ao Senhor. Não são as primeiras topadas que vai te paralisar. Passa por cima como um rolo. É isso que o Espírito Santo faz. Passa por cima das circunstâncias, seja ela qual for. E esse versículo vai te edificar bastante. Queria que você ficasse de pé. Queria que você desse as mãos. Você pode juntar com esse casal ali atrás, por favor? Há uma unção de cura pairando sobre vocês. Celebrar celebrou bobos. Raba mama celebrou bobos brama mais. Ha! Debro bobo cele que larama mais. Ha! Dei quebrou bobo celebrar brama mais. Eu vejo que você passou. Ei, não são as circunstâncias que vai te paralisar. Ei, braba mama celebrou bobo serequelará mamá. Você precisa sorrir mais, meu irmão. Oh, rebraba mama celebrou bobo.